Saudos, irmão, a paz do Senhor para todos vocês, em nome de Jesus. É uma honra para estar falando do nome Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma visão. Abramos vossas Bíblias no livro de 2 das Reis, no capítulo 4, no versículo 38. Deus colocou no meu oração um tema neste momento para falar o vosso coração. A morte na panela. 2 Reis, no capítulo 4, versículo 38, e diz assim: E voltando Eliseu, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na presença do seu moço, e ponham, pois, a panela no fogo, e pediu um caldo de erva para os filhos dos profetas. Amém, povo de Deus? E Deus venha abençoar todos vocês. Vamos estar orando, mais oração é mais poder. Querido Deus, eterno Pai, eu apresento neste momento a minha vida, o meu ministério e a conversão sinebre, meu Pai. O Senhor repreende toda a fúria do diabo, todo o mal, nos dá inspirações neste momento. Porque o Senhor venha repreender todo roubador da mensagem. O Senhor venha falar aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, amados irmãos, no livro de 1 Reis e no 2 Reis, os historiadores dizem, e os atores, os escritores, representa baseado sobre o profeta Jeremias. Foi no tempo de Judá, a derrota de Judá. A derrota de Judá, e a Bíblia também diz, e a data, e foi escrito em 2 Reis e 1 Reis, foi 560 antes de Cristo. E a Bíblia está registrado, está falando sobre uma história verídica e aconteceu. Jeremias escreve o livro de 2 Reis, e ele começa a falar sobre, existia naquele momento a asa dos profetas. E a Bíblia disse, louvado seja o nome do Senhor, e Eliseu era homem de Deus, e ele voltou para a sua terra, ele voltou para a sua pátria, mas quando ele voltou para a sua terra, aonde ele morava, existia fome naquela terra. E a Bíblia diz que os filhos dos profetas estavam assentados na presença. Diz ao moço, ponha na panela o grande no fogo, para, de fato, fazer um caldo de erva para os filhos dos profetas. Porque naquela época existia escola de profeta, existia faculdade de profeta, existia formações de profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia disse, e um homem de Deus, ele viu o sacerdote dando uma ordem para um obreiro despreparado, sem discernimento, não sabia, e aquela erva era brava, era venenado, estava cheio de veneno. A Bíblia disse, louvado seja o nome do Senhor, e ele não teve discernimento, e levou, e fez o caldo, fez o alimento, e deu para os profetas. Mas aonde há homem de Deus, a morte não prevalece. Aonde há homem de Deus, a morte não tem vez. A Bíblia disse, e o homem chamado Eliseu, ele viu, de fato, a morte dentro da panela. E ele falou, o povo, pare de comer, não coma este alimento. E de repente, Deus dá estratégia para um homem de Deus. E ele vai e dá estratégia para ele, pegando farinha e derrama na panela. E totalmente a morte é destruído pela farinha, de fato e de verdade. Vamos observar um texto, querido. Ela, Eva, era brava, ele, Aldo, não podia matar a pessoa se a pessoa comesse pouco, mas se comesse muito, era venenoso, então mataria a pessoa, morreria a pessoa.
mas aonde há homem de Deus, eu tenho certeza, e a morte não prospera. E a Bíblia disse, e o homem de Deus viu a morte, e ele deu o diagnóstico, ele deu a resposta para os profetas, para os filhos dos profetas. Ele tirou a morte na panela. Querido, panela representa igrejas. Eu quero dizer uma verdade, existem panelinhas, existem igrejas, geralmente, e são como panelas. E tem muitas, de fatos, e tem grupinhos pequenos, e está tentando, né, em nome do Senhor, a destruir a panela. Mas ao Senhor venha fazer a diferença na terra dos viventes. Eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus, em nome do Senhor. E não é fácil, querido, você está dentro de um ministério e você vê pessoas despreparadas, obreiros despreparados, formando mensagens para tentar destruir a doutrina da santa doutrina do Evangelho da Paz. A Bíblia disse, louvado o Senhor, e aonde há homem de Deus, eu tenho certeza, e o mal não vai prosperar. Então, aonde há homem de Deus, o erro não permanece. Aonde há homem de Deus, de fato, o homem de Deus vai denunciar o mal. Então, Satanás não vai prosperar, Satanás não vai atuar na igreja. Eu tenho certeza, e as panelinhas, Deus vai limpar, Deus vai tirar. E eu quero dizer uma coisa, e a farinha representa a palavra. Existem igrejas e precisa de mensagem, está com fome, está faminto, está passando necessidade, não necessidade física, material, mas sim na palavra do Senhor. A Bíblia diz no livro de Amós, e o Senhor falou para Amós, e o Senhor lançará fome sobre a terra, não de pão, não falta do pão, mas sim da palavra de Deus, não ser de água. Eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus, se nós não tivermos se alimentado pela palavra, porque a palavra ali é o sustento do ministério de um homem de Deus, e de uma mulher de Deus, e de um sonhador. A Bíblia disse, e aonde há, em nome do Senhor, homem de Deus, Deus vai honrar na terra. Deus vai fazer a diferença. Eu quero dizer em nome de Jesus. E Eliseu estava ali. Ele voltou para a sua pátria, mas não sabia, e ali estava passando por risco de morte. Mas ele foi pensando em trazer uma visita, mas ele foi para trazer vida. Existia morte naquele momento, existia morte naqueles grupos ali, já naquela panelinha, já existia morte dentro da panela. E Deus usa ele para repreender a morte, e a morte não vai prosperar. Eu vou dizer para você, a Bíblia diz, no livro de Lucas, no capítulo 11, fala de uma história chamada A Viúva de Naim. A Bíblia disse, e a viúva de Naim, ela tinha o seu marido, de fato, faleceu. E ela tinha um presente mais, o marido deixou a semente, o seu filho, e o seu filho também morreu. E, de repente, esta viúva de Naim não era viúva, porque ela tinha uma multidão, ia ao enterro para levar ao cemitério o filho, e tanto amava. Então, naquele momento, querido, de fato e de verdade, e ela viúva de Naim tinha uma grande história na aconteceu. E a Bíblia diz, em nome do Senhor, e Deus mudava a história. Deus, ele faz a mudança em nome do Senhor. Eu quero dizer, debaixo da palavra do Senhor. E ela viúva de Naim, ela tinha uma multidão, e no enterro do seu filho, louvado seja o Senhor, ela tinha tão recurso financeiro, e ela pagou uma pessoa para chorar. Era uma pessoa totalmente para chorar, totalmente para sentir sentimento, a multidão, e ia com ela. Mas de repente Jesus para a multidão. Jesus para a multidão, Jesus vai de contra ali na cidade de Naim, e ali para. A Bíblia disse, e onde Jesus para o enterro, e onde a vida, a morte não vai ter vez. E parou o enterro naquele momento. A Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher bem reconhecida, uma mulher que tinha um respeito da sociedade, ela arrastava a multidão. Então o povo estava ali, tinha sacerdote, tinha pessoas de praça, de pessoas que tinham um recurso financeiro ali ao redor dela, mas de repente Jesus para naquele momento. E a Bíblia disse, e Jesus fala para ela, mulher, não chora, mulher. Eu quero dizer uma verdade para você, como eu estou
perdendo uma pessoa tão querida da minha vida, e uma pessoa estranha, uma pessoa diferente, fala para mim para mim não chorar mais. Eu estava, de fato, eu estou desesperado, eu estou chorando, a lágrima está descendo no meu rosto, e de repente parece uma pessoa para mim falando, ó, para de chorar, eu vou, para de chorar. Eu podia responder para essa pessoa e falar assim, ô rapaz, por que você está falando isso para mim? Você não está vendo o meu sofrimento? Você não está vendo a minha tristeza? Eu perdi o meu filho. E a Bíblia disse, de fato, e Jesus olha para ela abertamente, um sentimento, um paixão, e ela fica totalmente alteada, parado, porque a multidão para ali, Deus para, de repente um senhor, aqueles homens estavam levando a chão daquele jovem, parou, e Jesus falou, ora é minha vez. Jesus vai lá e mete a mão dentro do achão. Querido, a Bíblia disse, e surgia um homem chamado ali do povo, sumo sacerdote, antes de ele falecer, ele profetizou, ele ia ver o Messias. Jesus, ele era nazireu, e nazireu, na linguagem judaica, na área judaica, nazireu não pode tocar em coisas mortas, não podia tocar. Jesus não tocou, não foi no achão do jovem, Jesus tocou no peito, meteu a mão dentro do achão do morto, e falou assim, jovem, levanta-te. De repente, eu tenho certeza, e a morte teve inteligência, a morte teve ouvido e ouviu a voz de Jesus. E quando ouviu a voz de Jesus, a Bíblia diz, a morte deixou o jovem, e o jovem se levantou no meio da multidão, e a multidão começou a ter um poder, foi um poder tão tremendo naquele momento, foi um espanto, foi um avivamento ali genuíno aconteceu naquela multidão, e o povo começou a dizer, e o Senhor levantou um profeta no meio de nós, e a fama de Deus ressuscitou ele jovem, foi uma fama tremenda. Não ficou ali na cidade de Naim, foi nas 5 cidades. Jesus foi famoso, querido. Jesus criou a fama. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, a morte não vai ter vez. O seu milagre vai tornar notícia para a obra de Deus. A Bíblia disse, e Deus mudou a história. Deus mudou a vida daquele jovem. E o jovem se levantou e falou, mamãe, a Bíblia diz, querido, e Jesus ressuscitou. A história também fala sobre ali a filha de Jairo. O Senhor Jesus visita naquela multidão, todo mundo ali chorando, lamentando, pedindo ali. O Senhor, ele é o provedor de milagres, é o provedor. A morte não vai ter vez. E ali estava a morte dentro da família de Jairo, e ele era de fato um homem ali e tinha conhecimento da área judeus ali, era um homem e tinha, né, um nome bem a zelar naquele momento da sociedade. A Bíblia disse, e Jesus entra dentro do lar e chama o nome daquela menina, e chama Talita, levanta-te. A Bíblia diz que a morte estava já rodeando aquela menina, saiu fora do corpo daquela menina, e o espírito de vida entrou dentro de Talita, e ela se levantou. E quando ela se levantou, Deus honrou na terra. Deus fez a grande obra. Eu quero dizer, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e o Senhor vai mudar a sua história. Eu quero dizer uma coisa, aonde há homem de Deus, a morte não prospera. Aonde há homem de Deus, a morte não prospera. A Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 11, fala de uma história muito bonita, chamado o amigo de Jesus íntimo, chamado o amigo Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava 4 dias morto. Jesus morreu ali. E Jesus vai de 4 dias, se aproxima, Maria, Marta, né, vai, se aproxima, chora nos pés de Jesus, ali falando, olha, o meu irmão, onde você estivesse, e deu a ela, deu a ela a palavra para Jesus, e Jesus falou assim, se você verá a glória de Deus, e o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz assim, mas sim, o rei vai ressuscitar nos últimos dias. Ele falou, não, vai ressuscitar. Aonde você olhou o seu irmão? Aonde está Lázaro? Aonde a sepultura dele? De fato, Jesus vai na direção da sepultura. Querido,
4 dias morto, 4 dias, o organismo, o corpo dentro dele não tinha mais como. O Senhor produziu, de fato, em nome de Jesus, um grande movimento dentro do corpo daquele homem. O Senhor começou a gerar. Querido, na ciência diz, e no cérebro, não tem como gerar o cérebro. Jesus criou um grande movimento. Foi 2 milagres. Ele restaurou por dentro do corpo de Lázaro. O Senhor foi lá e fez uma restauração. E tem uma coisa, Lázaro estava atado, parecendo uma múmia, e não tinha como ele sair lá onde estava, dentro de um buraco, dentro lá, e o Senhor chama Lázaro. Fala, Lázaro, sai para fora. É impossível. Mas eu tenho a dizer, e o Espírito de vida pegou na mão de Lázaro e trouxe ele e puxou ele para fora. Porque onde Jesus manda, onde Jesus dá ordem, a morte tem que bater em retirada. A morte tem que sair. Eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus, existem muitas panelinhas e ainda a morte está lá dentro. Mas Deus vai repreender as facções. Deus vai repreender todo tipo de grupinho aí, está tentando destruir e totalmente prosperando e deixando a morte reinar nas igrejas. Mas eu quero dizer uma coisa, a homem de Deus, Deus tem um mover para você. Deus é te usar. Deus é mudar sua ferida. Deus é usar você. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Você está aí sofrendo, abatida. Você está aí sem força, sem motivação. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus vai te usar. A morte não vai ter vez. E eu quero dizer uma coisa, no livro de Hebreus, dizendo assim, tem de fato, promessa e herdeiro, a morte não vai ter vez para a sua vida. Quero dizer para você, em nome do Senhor, Deus vai dar um grande recado para ele, para os oveiros. Os oveiros estão tentando te enterrar vivo, tá querendo te matar, querendo destruir os seus sonhos. Quero dizer uma coisa, dizendo, eu vou enterrar ele vivo, vou enterrar ela vivo. Quero dizer uma coisa, não vai ter mais morte. Você não vai morrer, porque Jesus vai ressuscitar, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Jesus morreu, e onde as mulheres foi à sepultura, foi lá, de fato, de repente parece os anjos, fala assim, olha, e você está orando entre os mortos? E ela fala, não, eu não estou entendendo nada, não, eu vou ver o morto, eu vou ver, porque é a nossa tradição, é o corpo, dar uma lavagem no corpo, é passar o óleo, é a nossa tradição, mas onde ela viu o sepulcro vazio. Ela disse uma coisa, Jesus venceu a morte, e Jesus, eu tenho certeza, e vai repreender a morte da sua vida espiritual. Deus tem uma palavra à vossa oração neste momento, uma palavra de profecia, uma palavra de profético na sua vida, dizendo, na sua história, tudo e você acredita, tudo e você está investindo, tudo que você está caminhando, Deus vai dar direção para a sua vida. Deus vai ser um grande investidor da sua história. Ele vai fazer a mudança. A Bíblia disse, em nome do Senhor, e um homem de Deus, ele denunciou, ele viu, e aquela comida estava venenado, estava cheio de veneno. Existe, gente, tem pessoas que não têm discernimento. Tem pessoas que precisam de discernimento. Tem pessoas que precisam, em nome do Senhor, de ter impacto com Deus. O dom mais precioso, eu tenho certeza, é o discernimento de espírito e o dom de discernir. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. E Jesus, o nosso Senhor, levanta este homem de Deus para denunciar a morte. Tem muita gente, querido, está comendo comida venenada. Tem momento, tem púlpitos, tem igrejas, e nós temos que andar uma máscara, querido, porque está cheio de veneno, tá? É muito veneno para cima e para baixo, os veneneiros estão aí. Mas eu tenho certeza, em Jesus, ele é homem de Deus, a morte não vai te atingir, a morte não vai te matar. A Bíblia disse, e Jesus venceu a morte. Ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Eu tenho certeza, o poder do Senhor, e até debaixo da terra, porque Satanás teme o nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus, se você acredita, se você crê, a Bíblia disse,
nesta palavra, a Bíblia diz, neste momento, e o Senhor vai tirar dentro do seu ministério a morte espiritual. Tem muita gente e tem aparência está vivo, no livro da Revelação diz assim, tem gente que tem aparência está vivo, mas o fim é a morte. Tem gente, querido, e só tem aparência, estou vivo, estou bem, mas está morto espiritual. Precisa de receber um grande movimento, uma grande força, uma grande energia espiritual. Deus vai começar a trazer energia para a sua vida. Deus vai avivar o seu ministério. Eu tenho certeza que a morte está tentando se landrar. A morte está tentando andar com você. Não vai mais andar com você, mas sim a vida. Jesus, aonde há Jesus, há esperança. Aonde há Jesus, a mudança. Eu tenho certeza, e em nome do Senhor, e a sua vida, você está pensando em tirar a sua própria vida, dizendo que você não tem mais solução para a sua vida, para o seu problema. Mas a Bíblia diz que havia um homem, ele era centurião, ele tinha autoridade de 100 homens, e ele cuidava de um criado, e era um romano, e ele foi à procura da solução, ele foi à procura de Jesus, ele foi procurar a solução, ele via o seu criado estava sendo vítima, sendo tormentado, sofrendo, padecendo, e ele viu, não é fácil você cuidar de um paralítico. E a Bíblia fala que aquele homem era paralítico, porque teve uma hoje na sua história. A Bíblia disse, e ele foi um homem romano, e era contra judeus, e era inimigo dos judeus, se aproxima de Jesus, e fala, Jesus, o Senhor pode me dar uma palavra, o meu criado está lá, está sofrendo, e eu creio na tua palavra, eu acredito na sua palavra. E Jesus falou, não, deixa eu ir no seu lar, deixa eu ir lá, eu vou orar, eu vou fazer posição de mão ali, e vou fazer um milagre, eu vou restaurar. Mas de fato ele falou, não, Senhor, não basta, não, só basta só uma palavra, eu tenho certeza, eu tenho autoridade, eu tenho um soldado, o soldado vai, ele vem, eu sei, e você pode mandar e falar, e automaticamente o meu criado vai estar curado, vai estar transformado, vai estar mudado, eu tenho certeza. A Bíblia diz, e Jesus olha para a multidão e fala assim, eu não achei tanta fé como este homem, eu não achei tanta fé, mas ele começa a dizer assim, vai vir do Oriente, do Ocidente, muitos sentarão na mesa de Abraão. Eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus, em nome do Senhor, o Senhor está neste momento a dizer para você, ainda a solução, a morte não vai ter vez na sua vida, e aonde há homem de Deus, a morte vai sair do seu ministério, vai sair da sua vida. Porque quando fala igreja, querido, não é templo, não é ferro, é eu e você. Nós somos um veículo de Deus. Então a igreja somos nós. Então quando nós estamos azados com a morte espiritualmente, nós não sentimos mais a presença de Deus, nós não somos mais avivados, nós não sentimos mais motivação de orar, de ler, de estudar a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, mas quando nós somos impactados pela a vida e a Jesus é a nossa esperança, nós temos motivação de estar orando, de estar preparando a nossa vida para o céu, porque o Senhor disse para Amós, prepara Israel para encontrar o Senhor teu Deus. Então nós estamos em uma preparação, nós estamos em uma fase de preparação, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia disse, e um homem chamado Eliseu, homem de Deus, ele falou, ele deu, né, essa grande conferência, naquele momento ali, foi um maior movimento, maior avivamento, eu tenho certeza, e a palavra do Senhor, tem muita gente que precisa da palavra, porque a palavra nos levanta, querido. A palavra, quando nós recebemos uma palavra de esperança, de autoajuda, nós ficamos motivados para ficar de pé, para a gente tentar projetar o dia da manhã. Mas se eu receber palavra de desânimo, palavra de fracasso, palavra de derrota, eu não vou ter motivação, sempre eu vou estar abatido, sempre eu vou estar sofrendo, sempre eu vou estar sentindo, né, uma ameaça espiritual. Eu posso até ir contra a minha vida, tentando se relacionar, tirar o sofrimento da minha vida. Uma pessoa tenta projetar a morte para a própria vida,
Ele está dizendo, eu quero sair do sofrimento. Era um basta da minha vida. Eu quero sair desse sofrimento. Onde muita gente tenta se matar, ele é sair do peso. Ele é sair da consciência pesada, do sofrimento. E o sofrimento, eles pensam, o sofrimento, a solução, a morte para ele é a solução para eles. Mas olha uma coisa, não. A solução é Jesus. A solução é a vida. Aonde a vida não tem morte. Eu tenho certeza, em venceu naquele momento, no encontro mais perfeito da história, o encontro mais forte da história. Foi a vida ou foi a morte? Eu tenho certeza, e a vida venceu a morte. Eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus, você está aí. Você está dentro de uma sala, você está dentro de um quarto isolado, você está aí vivendo no escuro. Existe uma luz, a luz é Jesus. Você está aí desesperado, dizendo que a sua vida não tem mais jeito, dizendo que a sua história já encerrou. Você fala assim, olha, eu preciso da morte, era morte. Até a sua oração você pede a Deus a morte. A Bíblia diz que havia um homem chamado Elias. Um homem chamado Elias, homem de Deus, desafiou 800 profetas de Baal, vários, né? 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azero. Ele venceu os profetas de Baal, a Bíblia fala, e de repente ele recebe a ameaça de uma mulher. Ele sente, né, não é covarde, não foi covarde para ele, ele se sentiu nada. Ele foi lá e se ficou debaixo de um pé de zimbo, pedindo a morte a Deus. Um homem de Deus. E fez um grande movimento, restaurou a adoração a Jeová naquele momento, lá no Monte Carmelo, e ele se sentiu frágil. Querido, quero dizer uma coisa, quando nós enfrentamos o mundo espiritual, nós sentimos cansaço, é um cansaço espiritual, nós sentimos pesado. Elias ali não estava dizendo, ele estava no meio de Jezabel, não. Elias ali estava dizendo assim, ó, o meu limite acabou ali. A unção, Deus só me deu unção até ali. E sabe a visão de Elias? Ele foi lá e morreu aonde? Na caverna. Ele se escondeu para ele receber e Deus fez com ele. Deus mandou um anjo, Deus mandou um alimento, Deus mandou... E ele andou. E a caminhada de Elias, sabe onde a visão de Elias não foi ali em outra cidade, não, irmão. Foi aonde? No monte de Deus, Monte Sinais. Monte, e Deus habita o Monte Horebe, é asa de Deus. Eu quero dizer uma coisa, e o nosso alvo, no livro de Lucas, a Bíblia diz, e Lucas disse na palavra, fiai em Jerusalém e do alto seja revestido de poder. Quero dizer uma coisa, em Jerusalém e veio o pão. A Bíblia diz que havia um homem chamado Mefibosete, um aleijado, filho de Jonathan, aliança com Davi. A Bíblia fala sobre a história, morava em Lodebar, era um paralítico, morava de favor, ninguém dava valor, é apelidado como nada. E naquela época não existia cadeira de roda, não existia moleta, não existia benefício de aposentadoria, não existia nada. Ele vivia de favor e aonde? Na casa de Maí. A Bíblia fala e Maí tinha 16 filhos e morava em 2 cômodos. E morava de favor, e ninguém sabia. E ele contava a história para os vizinhos, para os amigos dele, falando assim, olha, eu sou neto de Saul, eu já sentei na roça do rei, eu já pegava na hora do rei, e eles falavam assim, mas você, um aleijado? Você é um aleijadinho? Você é neto de Saul, rapaz, é bom você ficar quieto aí, porque senão Davi vai mandar te matar, Davi vai mandar te assassinar, rapaz, porque já acabou tudo. Mas a Bíblia disse, e Deus vai lá, lembra, Deus vai lá e confirma a restauração do homem, a restauração no propósito que o homem fez um amigo chamado Jonatas. A Bíblia diz que Davi, ele de manhã, de madrugada, ele não consegue dormir, porque Deus desperta. E ele fala assim, olha, não tem uma linhagem aí de Saul aí e possa nos ajudar aí, não será? Aí levanta Ziba fala, mas tem sim, mas é um aleijado, né? Tem gente e só ver o nosso fracasso. Tem gente que só ver o nosso defeito, né? A Bíblia diz, e o rei, na frente de todo mundo, chama os seus servos e fala assim, não tem um aí não, da linhagem de Saul para me usar de benefício, o rei. Aí vem um Ziba, fala assim, tem um, mas ele é aleijado, é o defeito.
Tem gente que gosta de apanhar defeito na vida dos outros. Tem gente que gosta de ver o defeito. Ah, não, ele ali não, ele ali foi um achaceiro, ele ali foi um beberrão. Mas Deus vai usar um... Não, ele ali fez isso. Querido, Deus não vai puxar sua capivara. Deus não vai puxar o seu passado. Deus não está atrás do seu passado. Deus é te honrar ao presente, porque o seu futuro pertence a Deus. No livro de Jeremias, a Bíblia diz, ainda há esperança ao derradeiro fim. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. A Bíblia disse, e este homem, chamado Mefibosete, um aleijado, morava em Lodebar, esquecido, desprezado. Apelidado ali, já estava morrendo na visão deles. É um sonhador. Ele contava o sonho e falava, e aí, aleijado? E aí, adeus seu sonho? E ele contava. Mas um dia, Deus olhou a oração do rei. E o rei fala assim, olha, aonde ele mora? Rapaz, ele mora lá no Lodebar. Não, peraí, vamos preparar a roça, vamos preparar um carro bom. Era o maior roupa bonita aí. Davi se veste como rei. Eu vou. A Bíblia diz, e Davi entra dentro do carro, sabe, irmão? Sabe, povo de Deus, para exaltar um aleijado lá de Lodebar. E de repente, todo mundo não conhecia o nome de Mefibosete. Ali naquela região não conhecia. Ele era totalmente um anônimo, é totalmente um esquecido. Porque você sabe, querido, quando você está no anonimato, o esquecido ninguém dá nada, ninguém dá valor a você. Mas quando você está no aplauso, no tempo do sucesso, aí chega bajulador, aí chega a gente aí, é isso aí, então, olha, você está vendo, eu estou te acompanhando, mas antes não acompanhava não, antes só antes já fala, não, esse aí não tem qualificação de falar, não sabe falar direito, não sabe se expressar direito, está perdido aí, parecendo um homem de tiroteio no seu sermão. Mas tem uma coisa, em trás da formação do sermão é o Espírito Santo. Nós só pregamos o esqueleto, mas em trás a forma do sermão é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo e vai nos dar a palavra para falar a vossa oração. E a Bíblia diz, em Mefibosete estava ali esperando na promessa. E de repente, o soldado de Davi passa em vizinho, fala assim, mora aí Mefibosete, rapaz, não conheço não. Aí Ziba tá no meio, rapaz, mas tem que falar, e o cara é aleijado. Aí assim, mora um aleijadinho, um aleijadinho eu conheço, rapaz. Um aleijadinho eu sei, é um aleijado. Ele mora bem ali, um aleijado a gente sabe. É um aleijado, anda se arrastando, é esse. Mas esse vai fazer ele? Vai matar ele? Vai prender ele? Querido, era dizer uma coisa, tem gente que só ver o nosso defeito e lembrar o passado. Era dizer uma coisa, a Bíblia diz em Mefibosete, onde ele estava no trono, ali com seu pai teve um acidente, ele caiu na mão da parteira e quebrou suas duas pernas, foi um acidente, ele era aleijado, quebrou as suas duas pernas, então o nome de Mefibosete não podia falar, porque Davi estava dizendo que Davi estava assando a linhagem de Saul para exterminar, para matar, para não ter uma rebelião no trono de Davi. Mas tem uma coisa, Davi fez um voto, foi um homem, e Davi tinha o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, e quando fala, e era um aleijado, fala, não, é um aleijado, olha isso. E um do cheio, e o aleijado vê o carro, e vê um rei saindo, e para abraçar ele no chão chorando, era situação difícil, até desmaia assim no sentido, né, ele não podia se levantar, se desmaia, ele desmaia. Aí onde a ordem ele vê o rei pegando no rosto dele, abraçando ele, levando ele no colo. Todo mundo fala, é um rei? E fala, olha, aleijadinho, Mefibosete, não vai ser mais aleijadinho não. Você, a partir de hoje, vai morar no meu palácio. E vai morar em Jerusalém. E lá no meu palácio, você vai sentar na minha mesa. Todos os dias da sua vida. Vai comer pão, vai beber água. Tudo e o rei. Eu vou restituir tudo. E o rei, o seu avô, perdeu. Eu quero dizer uma coisa, querido. Deus tem mesa para você, Deus tem cadeira de honra para você. A Bíblia diz, e o rei Davi representa Jesus. Existe cadeiras especial lá no céu para mim e para você sentar. Existe mesa, e a Bíblia diz, nós vamos participar da última ceia, do último banquete da borda, e nós vamos sentar, e quem vai nos servir é Jesus, o nosso Salvador, nosso Rei. Eu tenho que dizer para você, em nome do Senhor, continua, você está em Lodebar, Deus vai mudar a sua situação, Deus vai mudar o seu endereço. Continua em Lodebar, continua sendo simples, continua contando o seu sonho, ainda te dão valor, mas o rei vai atrás de você.
Deus vai atrás de você. E em nome do Senhor, Deus vai exaltar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, neste momento, e o Senhor restaurou a vida daquele homem. O homem, de fato, era um aleijado. Tinha um título de aleijado e Deus colocou ele para ser Mofíbol. Deus mudou até o título, o nome. Eu quero dizer, Deus vai mudar o seu nome. No livro de Isaías, o Senhor diz: eu conheço o seu nome e seu sobrenome, e mandarei, vou mudar o nome seu e sobrenome. Deus, ele muda a história. Deus, ele muda rumo. Deus, ele muda a sua vida. Eu quero dizer em nome de Jesus, você aí, pastor, você aí, ministério, e precisa de um apoio, e precisa aí de um apoio ministerial, pregador, você cantor, sonhador, venha, continua em nome de sonhando, mas eu quero dizer, venha participar de uma maior convenção, uma convenção de Deus, uma convenção sim, uma convenção que Deus tem usado para levantar os menores, para Deus levantar o imora e Lodebal esquecido. Deus é levantar, Deus é usar de fato essa convenção sinebre para levantar você e colocar você em Jerusalém, no topo do sucesso para a sua vida. Você precisa de apoio. Você, não, mas eu era uma convenção muito... Cuidado, querido, cuidado com a aparência. Eu digo uma coisa, seja simples, porque é através da sua simplicidade Deus vai te exaltar, Deus vai usar você, Deus vai te honrar em nome do Senhor. Abre, querido. Eu digo uma coisa, pequeno é pequeno, tem que andar um pequeno. Grande é grande, não pode andar um pequeno não, porque senão ele vai pisar no pequeno. Mas o pequeno tem que andar uma coisa pequena, meu irmão. Se você tem o seu ministério, está começando ainda, venha em nome do Senhor, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar através dessa grande convenção. Nós estamos aí, eu sou o pastor Antônio Santos, superintendente da convenção, lá do estado do Espírito Santo, na cidade de Montanha, né, da nossa convenção Sineb. Deus tem honrado, né, foi tremendo. Eu estou em São Paulo, eu estou até no estudo deles aí, gente, dizendo, é muito bom, é muito honrado para estar, e é uma honra para participar em nome de Jesus. Deus vai honrar sua vida, Deus vai honrar sua vida. Eu tenho certeza, e pessoa está te envenenando, pessoas estão aí dentro do seu ministério, panelinha, grupinho. Deus vai mudar a sua história. Essas raposinhas vão sair do seu ministério. Deus vai desfazer esses grupos. Deus vai meter fogo na panela. Ei, irmão, tem gente que vai ser parecendo, vai pular. Se não, vai ser parecendo, Deus vai aumentar tão fogo, vai aparecendo pipoca, vai pular da panela. E tem gente que vai pular, vai sair. Mas Deus vai te exaltar. Porque tem pessoas e são compromissados para estar na direção do Senhor. Eu tenho certeza, e Deus venha honrar as vossas vidas em nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para todos vocês, em nome do Senhor, venha participar conosco nesse grande evento abençoado. Eu falo evento, gente, e é aonde você convidar e você fazer parte da convenção. A convenção vai te abraçar, vai te honrar e vai colocar você do jeito que você sonha. Esse é um sonho de Deus. A Bíblia diz que José, ele sonhou e ele contou o sonho para os seus irmãos. E quanto mais ele contava o sonho, os irmãos dele sentiam raiva dele, sentia ódio dele, iria matar, iria assassinar. E de repente vai José indo ali, conversando, e os seus irmãos fugiu lá, foi pro deserto, e eles maquinando mal, ó. Não, vão matar José, vamos acabar. Mas no meio desses homens, no meio do irmão dele, falou, não, tem um, não mata não, vamos vender ele, vamos vender ele, vamos levar ele pro Egito. Tudo tem um propósito de Deus. Tem gente que tá te vendendo, tem gente que tá falando mal de você, deixa falar, ou mal ou bem, mas está falando de você. O importante é deixa falar. Deus vai te honrar. Deixa falar, porque Deus vai honrar sua vida em nome do Senhor. José, em nome do Senhor, era um homem simples, mas ele tinha um dom de destaque. Quem tem um dom de destaque, irmão, não pode ficar escondido debaixo da mesa. Quem tem um dom, de fato, Deus sempre vai honrar. Vai ter sim ciúme, inveja, porfia, calúnia, mentira, armação, querer destruir, mas tem uma coisa. Onde Deus está na mão, onde Deus coloca na mão dele, não tem Satanás e tira você da mão de Deus. Onde Deus coloca uma proteção na sua vida, não tem demônio, pode ser o maior, não tem demônios e possa parar você.
porque Deus é com você, Deus é no seu ministério, Deus é na sua vida. Em nome do Senhor, eu quero dizer, em nome de Jesus, a Bíblia disse, louvado seja o nome do Senhor, e Deus honrou a história, Deus mudou a vida. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração, eu quero profetizar neste momento a sua vida. Eu quero determinar em nome do Senhor. Eu trouxe uma mensagem, eu tenho certeza, essa mensagem em nome, pode ser até salada de fruta, todo misturado, mas Deus sabe dar discernimento. Deus vai colocar no vosso coração essa mensagem e você vai estar ouvindo e vai atingir, porque a Bíblia fala, e é através da loucura da pregação nós fomos salvos. Paulo fala sobre isso, é através da loucura, e a Bíblia diz, a fé é ouvir a palavra de Deus. E tem momento, e tem pregações, a gente fala assim, eu não entendi, mas outros entendem, outros vão compreender, outros vão entender, e a mensagem, o Senhor disse, usando a boca do profeta Isaías, a palavra do Senhor não volta vazia, e vai prosperar, ele o enviou. Eu tenho certeza, e a prosperidade, eu tenho certeza que Deus vai fazer o mover, Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você, homem de Deus, e ainda está aí, é pregador, está começando, eu quero falar para você, o meu sonho se realizou. Eu estava ali na cidade do Espírito Santo, lá na cidade de Montanha, sofrendo, eu estava ali já desesperado, sofrendo depressões naquele momento, eu estava desanimado, e de repente eu olhei no celular e vi a convenção Sinebre, e eu falei, Senhor, um dia eu vou participar com eles, um dia, e eu querendo sim, e eu estava numa situação muito difícil, na linguagem humana, eu já estava desanimando, já desistindo de continuar fazendo a obra de Deus. E o Senhor falou, não, meu filho, eu vou te honrar. O negócio é perseverança, irmão. Eu sofri decepções, fui decepcionado em vários momentos das nossas vidas, e as pessoas não dão crédito para nós, não dão créditos, tem de fato conversões grandiosas aí, e não dá o apoio, não dá o vará, não ajuda, não ajuda, eles falam, mas não ajuda, irmão. E aí nós estamos recebendo um grande apoio, grande abraço aí, está nos abraçando, está trabalhando com a gente, está investindo, é isso eu acho, e Deus vai continuar honrando essa conversão, essa conversão é para as pessoas menores, pessoas pequenas, para Deus honrar, eu tenho certeza, a Bíblia diz, cuida do menor, ao maior. A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, cuidado dos meus pequenininhos, receberá alardão do pequeno, do justo. Então, se você está cuidando do menor, Deus vai te honrar. Porque a Bíblia diz que foi o menor e foi maior. Muitos pensavam que Esaú ia ser. Deus foi lá e levantou em Jaor, Israel. Esaú foi exterminado a sua geração. Deus exterminou ele. Ele não estava nem aí. Ele estava crescendo só o pai. Fala, não, é Esaú, Esaú é o favorito, é Esaú, eu vou abençoar. Mas Deus usa uma loucura da mãe para abençoar um homem, e ele rouba a bênção, mas é projeto de Deus, tudo foi um projeto. Foi parecido na história de Sansão, onde ele ali foi ali dentro, e ali ele sofreu, errou, ontou o seu segredo, bebeu, coisa morta, mas ali foi um projeto de Deus, ali ele foi uma bomba atômica para destruir os filisteus, e muitos, a Bíblia fala, e já estava projetado por Deus, a Bíblia fala sobre isso, e nem os pais não estavam pensando assim, não, era para ele casar com outras mulheres aí na nossa terra, não, Deus já estava projetando, Deus estava fazendo o homem de Deus chamado em nome de Jesus para continuar, em nome do Senhor, sentindo fazer inimigo. Sansão era inimigo do filisteu, e Deus usou Sansão. Eu sei que Sansão ficou naquele momento como um palhaço, foi destruído pelas coisas, mas depois Deus restaurou. E a Bíblia diz que ainda ele foi um dos heróis da fé. Imagine, meu irmão, Sansão fez tanto tipo de coisa, e ainda foi segundo para Deus, foi um dos heróis da fé. É dizer, você vai ser herói, sim. Você não é herói aí de artificial, não, meu irmão. É herói da Bíblia, da palavra. Você vai vencer, porque você é vencedor. A Bíblia disse,
Em nome do Senhor, no livro de Isaías, a Bíblia diz, que Jesus, ele disse, ele foi um matador, ele foi morto, ele foi massacrado na cruz, sofreu, padeceu, mas ele venceu. Ele venceu, e ele diz, ele em vencer, receberá o galardão. Eu tenho certeza, a nossa vitória está por vencer. A nossa vida está por vencer. Deus não chama pessoas covardes nem medrosos, viu? A Bíblia diz, e um homem pequeno de estrutura, de fato chamado Gideão, era um homem, morava na Averna, e ele foi lá e enfrentou os medianitas. Ele ia lá dentro, e era dele. Ele tomou tudo de Israel, ele ia lá, roubava as coisas lá, e estava na Averna. Deus viu ela coragem daquele homem e falou, você é um homem valente, você é um homem corajoso. E falou, mas se eu sou corajoso mesmo, Deus, se eu sou corajoso mesmo, e aí? Eu estou sofrendo, a minha geração está sofrendo. E aí o Senhor falou, não, então tá bom, eu vou te dar isso. E foi 300 homens. Ele venceu os medianitas. Eu tenho certeza, é na maioria e Deus vai abençoar. Não é na multidão, não. Não é no 30, não é nos 20 poucos mil e você vai vencer. É nos 300. Continua nos 300, continua na maioria, nas células menores. E nas células menores, a presença de Deus vai estar presente. A Bíblia diz que todos estavam reunidos em um cenáculo. E a Bíblia diz que Paulo estava pregando a palavra. E de repente, Deus exaltou. Deus abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, e Deus venha usar as vossas vidas. E a paz do Senhor, vossa oração, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Deus venha abençoar grandemente as vossas vidas, em nome do Senhor. Deus venha te abençoar. Vos fala o pastor Danilo Santos, do estado do Espírito Santo. Estamos retornando, né, já lá para o Espírito Santo. Eu quero falar para você, estado do Espírito Santo, na cidade de Montanha, você, obreiros, você tem a sua igreja, e precisa de apoio, me procure. Vai estar o meu endereço, vai estar aí minhas redes sociais, vai estar também, né, as redes sociais, os sites de fato e da nossa convenção Sineb. Deus venha abençoar a todos vocês. Você aí na cidade de Montanhas, você, pastor, e precisa de apoio, me procure, em nome do Senhor. Eu estou perto de vocês, São Sebastião do Norte, na cidade de Montanha, no estado do Espírito Santo. E Deus venha abençoar, Deus vai me dar um povo abençoado, e você é este povo, para nós caminhar junto aí, em nome de Jesus. E Deus venha abençoar todos vocês, em nome do Senhor. Eu quero falar também, eu quero agradecer aí a nossa convenção, ao pastor Tiago, né, pastor Tiago Celeste. Deus venha abençoar ao pastor Tiago Celeste e a sua equipe, a todos, né, diretoria, né, também a diretoria também da TV, Sineb. Deus abençoe também a TV, aos rádios aí, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Deus abençoe esse projeto. Eu creio, eu vou profetizar, e a nossa convenção, em nome de Jesus, vai entrar para a história, e nós vamos ser premiados, em nome de Jesus. Deus vai premiar, em nome do Senhor, esta grande convenção. E Deus abençoe o pastor é um homem de Deus, é um homem simples. Eu estou convivendo, eu estou vendo a equipe abençoada. Não, querido, tem muitos charlatões, tem muitas pessoas que são estoísmo, é pensar, mas aí não tem isso. E a sinceridade é um trabalho, né? E eu tenho certeza, e esse trabalho, em nome de Jesus, pastor, pastor, continua nesse trabalho, continua nesse objetivo de levantar e de cuidar dos menores, do anônimo, do pequeno, porque Deus vai abençoar em nome de Jesus, e Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.